Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu vou estar aqui trazendo sobre o que é o Yu-Gi-Oh! Edson e quais são suas diferenças em comparação ao Yu-Gi-Oh! Avançado, ou Yu-Gi-Oh! Que hoje recebe atualizações constantes da Konami. Primeiramente, esse vídeo ele não vai ter o intuito de ensinar a jogar Yu-Gi-Oh! Então, se você está procurando algo para aprender como jogar Yu-Gi-Oh!, aprender a base, como invocar monstros, como usar magias e armadilhas, não é esse vídeo para você. Eu provavelmente vou estar trazendo em algum outro momento um vídeo de tutorial de como jogar o jogo, mas até eu trazer esse vídeo, eu aconselho usar o canal do Gamer Radioativo, que ele tem um tutorialzinho bem legal sobre todas as invocações do jogo, sobre como é que funciona as questões de mágicas, de extra deck, mas fiquem bem tranquilos que o Edson é um modo bem tranquilo de se aprender, ele não é nem tão complexo quanto avançado. E trazendo esse ponto, a gente já pode falar sobre o primeiro tópico do que é o Edson. O Edson, ele é uma ideia de trazer um Yu-Gi-Oh! Menos complicado e menos acelerado. O Yu-Gi-Oh! De hoje, ele tá numa velocidade em que é muito difícil um jogador novato ou iniciante conseguir entrar no jogo, conseguir se inicializar no jogo. Isso acaba afastando muitos jogadores do próprio Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Edson, ele usa a banlist e as regras e as cartas lançadas até 2009. Até uma certa data de 2009, uma banlist. O porquê que do nome Edson é por conta que existiu um torneio nesse ano, em 2009, que se passou na cidade de Edson, nos Estados Unidos. Que foi muito grande e que todos gostaram, por conta que tinha uma variedade de decks muito grande, que tinha uma quantidade de decks que todos se divertiam, era um meta divertido, não tinha nenhuma carta opressora demais, era muito variado, qualquer deck conseguia jogar e era divertido no geral, assim, era um meta divertido, eram cartas divertidas, era diversão. E o Edson ele é totalmente no contraponto do que o Yu-Gi-Oh! De hoje em dia faz. O Edson é um jogo que tem combo, tu tem que jogar, tu tem que combar com arquétipo, porém, ele é um jogo de turnos. Tu joga teu turno, passa pro teu oponente faz a jogada dele e volta pra ti. Enquanto no Yu-Gi-Oh! De hoje eu tento combar, criar um campo que eu vou negar tudo que meu oponente faz, meu oponente não vai jogar. E o Yu-Gi-Oh! Edson, ele tenta mudar isso, é uma visão diferente. Mas agora parando menos de fazer analogias com o Yu-Gi-Oh! Moderno, com o Yu-Gi-Oh! Avançado e partindo mais para o Edson, nós temos dois grandes pontos em que o Edson também se destaca, que é a questão do valor. Ele é um card game relativamente barato, se tu for ver. Claro, ainda existe um custo, mas é muito difícil um jogo de card game, principalmente, não ter um custo mais elevado para se jogar. Mas ele é potencialmente mais barato que outros card games e potencialmente mais barato que outros formatos de Yu-Gi-Oh! Por exemplo. Hoje, um deck de Edson a grande média se encontra ali na faixa dos R$ 100, R$ 120. E é um deck em que tu não vai precisar substituir. Como não lançam cartas novas, como não lançam mudanças no formato, como não criam decks novos, como não se vêem ideias novas, tu não precisa alterar teu deck, não precisa comprar cartas novas, não precisa investir um valor ainda maior do que tu já investiu inicialmente. Tu investe inicialmente no teu deck, se tu quiser manter ele pro resto da tua vida, tu pode. Tu também pode comprar o deck aos poucos, tu pode fazer pequenas alterações, e isso te possibilita, às vezes, até comprar mais de um deck para acabar não enjoando do deck. E isso é o grande ponto do Edson, é a questão monetária dele, principalmente aqui para América do Sul, que a gente tem um problema com a questão monetária, com a questão da nossa moeda, que é uma moeda fraca, que acaba deixando todos os decks muito fortes, todos os decks muito caros, perdão. Todos os decks de praticamente qualquer card game, Magic, Yu-Gi-Oh!, até alguma coisa de Pokémon, são cartas mais caras, são decks mais caros, é um valor que tu tem que investir a mais. E o Edson, ele é muito barato mesmo, consegue montar decks até por R$ 50. Mas ok, já explicando tudo que vem do Edson, todas as coisas boas. Basicamente, a diferença do Edson pro Yu-Gi-Oh! De hoje em dia é, pelas regras de 2009, tu comprava uma carta no início do teu turno, mesmo quando tu iria primeiro. O Edson tem essa regra, tu compra uma carta quando tu vai iniciar o jogo. Eu vou estar aqui indicando um site para vocês, esse site é o edsonformat.net. Ele é um site que é muito bom, na minha opinião, em todos os pontos. Eles têm diversas ferramentas aqui para jogadores novos no mundo de Edson. Ele tem uma aba de eventos, no qual que tu tem quais são os próximos eventos. Aqui a gente tem quais vão ser geralmente isso aqui são eventos ativos, ok? São eventos que vão acontecer geralmente nos Estados Unidos.
tem um arquivo para quem quiser analisar resultados de decks. Eles têm um arquivo, na minha opinião, um pouco fraco ainda, mas eles estão melhorando bastante. Eles tinham muito arquivo de torneios próprios que eles mesmos criavam, que eles mesmos traziam. E eu acredito que alguns decks acabaram ganhando muitos pontos por conta disso. Por conta que as pessoas usavam os mesmos decks para eles, não eram tão criativas. Mas agora eles começaram a colocar campeonatos profissionais, campeonatos oficiais da Konami, em que os melhores jogadores realmente vão jogar, em que os melhores jogadores realmente testam coisas, buscam decks novos, jogam com decks diferentes, e realmente vai começar a criar uma base de dados agora mais realista na minha visão. Também tem uma questão de regras, que tu pode vir ver aqui quais são as cartas que tomaram errata. O que é errata? Algumas cartas antigamente tinham textos diferentes das que elas têm hoje. Algumas rulings, algumas regras diferentes. Qual é a banlist, quais cartas foram banidas. Mas para mim ele tem essas duas opções aqui, que são as principais. Que é os starter decks. Tu tem uma gama de, cara, praticamente 40 opções aqui de decks diferentes. Ainda existem outros decks que não estão aqui, como Burn, Nurse Burn e outros decks aqui que eu não vou tô lembrando agora, Harp, por exemplo, o próprio Gigavise, que é o deck que eu comentei que os caras criaram um novo faz cerca de um mês. Essa tier list também não é uma tier list que eu aconselho vocês a levarem tão a sério. Não é uma tier list que eu concorde tanto. Por exemplo, tem decks que eu acredito que tem um potencial muito maior, que estão em posições abaixo, decks que são muito piores e que estão em posições acima. Eu não vou estar entrando em detalhes em qual deck, qual que eu acho diferente, porque eu vou estar trazendo um outro vídeo com uma tier list, com outros decks futuramente. Vou estar trazendo algo bem completo e vou estar explicando deck por deck, falando ideia por ideia. E a outra grande ponto para mim é o card search que eles têm e o deck builder. Tu pode vir tanto aqui no card search e pesquisar, por exemplo, a minha carta eu posso usar no Edson Format, por exemplo. O meu Kuribo eu posso usar no Edson Format? Eu posso, tem a carta de Kuribo aqui, então eu posso usar ele. A minha Yubel eu posso usar no meu deck de Edson? Pode, ela tá aqui. O meu dragão branco de olhos azuis, eu posso usar ele aqui? Lembrando que as cartas estão todas em inglês, ok? O site não tem em português. Sim, tu pode usar teu dragão branco. Essa ferramenta vai estar te mostrando todas as cartas que tu pode usar. Eu queria montar um deck de dragões. Tu pode vir aqui em tipo e pesquisar por Dragon. Vai te mostrar todos os 100 primeiros dragões. Depois você pode filtrar diferente para tu ver os dragões que faltam. Tu pode ir sempre alterando nisso, pode sempre ir pesquisando cartas nisso. Também tem um deck builder no qual tu consegue criar teus próprios decks. Por exemplo, eu quero criar um deck de dragão, por exemplo. Perdão, vem aqui em Type, escreve Dragon. Daí tu vai começar a ver os dragões e começa a jogar eles aqui pro lado. Você pega a carta e você arrasta ela. E você vai montando o seu deck pra você já, tipo, ter a listinha dela pronta, saber quais cartas você vai usar, pra futuramente, quando você for comprar as cartas ou quando for jogar em alguma outra plataforma online, você já tiver o deck pronto, não precisa ficar quebrando cabeça quanto a isso. Nesse site aqui, todas as cartas que tiver nesse site são válidas pro formato Edson. Ele é a grande enciclopédia do formato Edson, na minha opinião. Qualquer dúvida que você tiver, você pode vir aqui no site e tirar. Mas eu acredito que seja isso, assim, que eu tô te trazendo do Edson. Acredito que eu consegui trazer pontos, explicar ideias, o que o Edson ele é diferente do Yu-Gi-Oh! Moderno, onde você pode encontrar as cartas, quais são os pontos positivos do Edson. Eu não queria ter reclamado tanto sobre o Yu-Gi-Oh! Moderno, mas é um modo que vem me chateando há algum tempo. É um modo que eu gostava muito e que eu acabei me incomodando. Então, desculpe se acabou incomodando ou ferindo alguém. Não é um ataque pessoal, é só uma visão que eu tenho, uma tristeza que eu tenho de que é um formato que não tá saudável no momento. E eu tô tentando trazer esse vídeo para trazer uma nova ideia, para trazer talvez novos ares pro jogo que eu tanto amo, que é o Yu-Gi-Oh! Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, espero que entrem também no mundo Edson e se divirtam jogando Yu-Gi-Oh! Muito obrigado e um abraço.